E a irmã Zumira, embora que ele esteja assim, ainda está aqui. A irmã, venha só aqui, só favor. Então, a irmã pode dizer mais ou menos o que é que o médico disse e o que é que a gente está a confiar, não é? Bom dia a todos e a paz do Senhor, irmãos. Não é fácil passar por certas situações, mas temos um Deus grande. É Ele que pode socorrer-nos na hora da angústia, mais ninguém. E então meu marido ultimamente tem caído muitas vezes e eu achava estranho ele cair e não poder levantar-se. E eu, como mulher, também não tinha forças para o levantar, ainda que ele está tão magrinho, mas eu não tinha forças. Anyway, de qualquer maneira, eu na sexta-feira, de quinta para sexta, ele caiu 3 vezes durante a noite. E então, porque ele ia à casa de banho, mas não conseguia chegar lá. Eu então, no outro dia de manhã cedo, telefonei às minhas filhas e disse: por favor, telefonem ao nosso médico, vejam o que é que ele pode fazer, porque o teu pai anda a cair muitas vezes. Ele esta semana caiu algumas 5 ou 6 vezes e não é bom porque ele ficou com os de joelhos muitas vezes, sentado em cima dos joelhos. Mas confiamos no nosso Deus. Eu não sei como ele se conseguia levantar, mas ele transpirava das forças que fazia, ele transpirava tanto. Mas eu sei que temos um Deus que pode socorrê-lo. Quando na sexta-feira o médico disse à minha filha telefonou ao médico e disse-lhe: o meu pai está a cair muitas vezes, eu não sei o que se passa. E ele disse: então o teu pai esteve aqui na terça-feira, estava a caminhar e agora ele anda a cair. Ele já tem caído mais vezes, mas ele com a bengalita lá ia. Mas chegou a um ponto que ele não podia. Sabem o que é? Mas ele, às vezes, os homens não quererem ouvir as mulheres. Desculpem, mas é verdade. E então ele lá foi. E eu não quero ir, não quero lá ficar, eu não quero lá ficar. Era a palavra dele sempre: eu não quero ficar aqui. Amigo, tu tens de ficar aqui, filho, tu não podes ir para casa. Entretanto, eles viram que realmente ontem, viram que ele tem um nervo na espinha, abaixo do pescoço, apanhado com uma grande infecção. E então esse nervo está muito infeccionado e tem um inchaço para sair para fora da espinha. Então, se ele não fosse tão rápido, o médico, que é um professor, disse: o teu marido podia ficar paralítico de um momento para o outro. Ele já não mexia os braços, já não mexia as pernas. E ele disse... E ontem, quando ele chegou para nos dar a novidade, meu marido deu um sorriso ao professor, lá que ele é, e então disse: estás-te a rir? Olha que isto é um caso muito sério, olha para aqui, o que é que tu tens? E ele disse, fez assim, meu marido, que tinha um Deus grande: está bem, mas eu tenho de tratar de ti. Mas nosso Deus ainda está connosco, que Ele está vivo e Ele é poderoso e santo para fazer uma obra grande. E nós confiamos que mesmo que Deus não opere, que Deus use os médicos para podermos também honrar o nome do Senhor, porque o Senhor também pode usar estes grandes homens que trabalham nessas coisas, não é? Confiamos no Senhor e peço as vossas orações, que é a coisa mais importante, é orar. Ok? Beijinhos. Ok, então nós damos graças a Deus que às vezes, não é, Deus fala connosco, se não é através do Espírito, é através das esposas, não é? Então, graças a Deus, porque o nosso irmão estava mesmo mal e os irmãos sabem que os médicos às vezes exageram muito e põem mais medo do que qualquer coisa, não é? Então vamos só orar que Deus possa realmente guiar os médicos, porque quando a gente faz a operação à espinha nunca é uma coisa fácil, não é?
realmente estamos nas mãos dos médicos, mas pedimos a Deus para guiar as mãos dos médicos, não é? É muito importante, então vamos continuar a orar, não só por eles, mas a Rosália e o esposo, graças a Deus estão bem, a irmã Cândida também, temos contatado com ela e o esposo também tem recuperado, a irmã Marques teve que fazer uma transfusão de sangue e tem ajudado, mas os irmãos sabem que às vezes quando a pessoa está numa luta assim não é fácil, e é muito importante nós contatarmos essas pessoas e animarmos essas pessoas, não é? Então nós agradecemos. Também é bom ver a Natalícia, já há um tempo que não tinha visto, que Deus abençoe. E todos os outros irmãos que estão aqui, irmãs, sobre os funerais. Eu estou a dizer funerais, é porque é mais que um, não é? O primeiro é a irmã Madeira, vai ser em Bromfontein, no FBOB, L Street, a Rua do Mocho, não sei porque é que chamam isso, mas é L Street, não sei se tinha mochos lá, mas então vai ser em Bromfontein às 10 horas, para aqueles que eu depois vou mandar o endereço, se houver alguém que queira ir lá, eles vão fazer lá a reunião e depois daí vão para o cemitério em West Park, porque foi aí, né, um dos esposos dela também foi enterrado, né? Então a família acho que vão pôr no mesmo lugar, não é? Então vamos, e depois na quinta-feira também às 10 horas é a irmã Torres, para aqueles que conheciam a irmã Torres. Infelizmente o esposo dela faleceu há uns dias atrás, e ela também, embora que ela não estava assim muito a par das coisas, mas nós damos graças a Deus que Deus ainda ajudou ela, e ela se calhar ainda percebe e pressente, e talvez pressentiu que algo estava errado, não é? E às vezes acontece assim, não é? Quando alguém não é? Está a falecer, quando a pessoa está com essa pessoa há muito tempo, às vezes a pessoa também sente. Não é? Um advogado que estava a trabalhar connosco no sentido da escola, e o filho dele suicidou-se, e ele depois de um mês também morreu, acho que por desgosto, não é? Os médicos nem sabem, mas ele ficou tão triste que o filho fez o que fez, que ele morreu, não é? Ele não suicidou-se, mas ele morreu por causa do desgosto, não é? Era o único filho que ele tinha, embora que tenha uma filha, mas para ele, não é? Doeu muito ver o filho fazer o que fez, não é? Então as emoções são coisas muito fortes, não é? E a gente tem que pedir a Deus para nos ajudar. Então vamos, não é? Eu sei que os nossos irmãos, o irmão Pereira, vamos, não é? Também encorajar ele, este casal sempre está a telefonar e encorajar a nós, e também os irmãos Marques, não é? Não é fácil, neste caso, para ele como marido, agora está a fazer coisas que nunca fazia, e é saturante, não é? No sentido, qualquer pessoa, não é? Então chega a um ponto que a pessoa já não sabe o que é que pode fazer ou não fazer, e os irmãos sabem quando a gente está a avançar na idade, parece que as coisas ficam, os problemas até ficam maiores, não é? Porque a pessoa não tem as forças, como a nossa irmã disse, até para levantar o esposo, não é fácil. Então vamos só neste momento orar por essas pessoas, não é? Pai, em nome de Jesus, nós vimos a Ti, Senhor, que Tu és o médico dos médicos e o Senhor dos senhores. E, Senhor, pedimos, Senhor, por cada irmão, cada irmã. Tu conheces e mencionamos alguns pelo nome, Senhor. Tu sabes que temos orado e intercedido, Senhor, e pedimos, Senhor, que Tu possas operar e que possamos ver, Senhor, milagres na vida dessas pessoas, Senhor. Mas se é o Teu tempo, Senhor, que a gente possa descansar em Ti, Senhor. Obrigado por cada irmão que a gente tem mencionado, a irmã,
E pedimos, Senhor, que Tu possas, através do Teu Espírito, confortá-los e ajudá-los, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, eu Te peço. Amém. Amém. Então é bom ver a todos e, como sabem, nesta manhã nós estamos a falar sobre o facto que é um culto que a gente quer enfatizar a cura divina, não é? Show. Obrigado. Uma pessoa confia que Deus ainda cura. Quantos irmãos e irmãs aqui que estão aqui presentes já foram curados por Deus? Qualquer coisa na sua vida. Ok? Parece que são todos. Então eu acho que não é preciso eu falar. Podemos terminar o culto que todos já tiveram essa experiência, não é? Ok. Então nós precisamos... na Bíblia, quase em todos os lugares, fala sobre a importância da nossa fé. Não é? É muito importante nós termos fé. E a fé é algo que a gente pode desenvolver, não é assim? É algo que a gente pode desenvolver. Então, antes de começar com a palavra, eu só quero perguntar, há aqui alguém que fez anos, ou aniversário de casamento? Eu sei que há algumas pessoas. Ok, parabéns. Irmão Horácio, a nossa irmã, e o irmão ali, o Big Boss também. Que Deus possa abençoar e que Deus possa dar os anos de vida que Ele planeou para a sua vida, não é? A Bíblia diz que Deus ordenou o dia que a gente ia morrer, não é? Há casos que as pessoas clamaram a Deus e Deus deu mais 15 anos, não é? Então, nós agradecemos ao Senhor por as bênçãos e agradecemos e pedimos que Deus possa abençoar cada irmão e irmã que fez anos e nós agradecemos ao Senhor, não é? O pastor Marilton também fez e o Hope, parece que há algumas pessoas que fazem no mesmo dia que o irmão, não é? Um dia abençoado. Ok. Então nós damos graças a Deus. Então, eu mandei uns versículos, não sei quais foram os irmãos ou as irmãs que viram os versículos. Alguém viu? Ok. Então, a gente vai ver em Lucas 7, versículo 50. O título da mensagem é A Tua Fé Te Sarou. Ok? Ok? Lucas 7, 50. Ok? Já estão todos lá? Eu sei que já está aqui para ser projetado. Eu só estou aqui a ver. Então, isto era a mulher que estava com Jesus e todas as pessoas, não é, viram ela e esta mulher estava a lavar os pés de Jesus na casa do fariseu. Então Jesus, porém, disse à mulher: a tua fé salvou. Vai-te em paz. A tua fé te salvou. Ok? Marcos 10, 52. Marcos 10, 52. Ok?
Então aqui vê-se que quando Jesus fez o que ele fez, ele disse a este homem, vai, a tua fé te salvou. E depois diz, imediatamente recuperou a vista e foi seguindo pelo caminho. Então o homem cego, Jesus fez a lama, pôs nos olhos, e quando Jesus orou, vamos lá dizer, o homem não foi logo curado. Ele começou a andar, Jesus só disse, vai. Okay? Jesus não disse, estás curado. Jesus disse, vai. Então ele talvez por aquele momento ainda era cego. Mas depois começou a ver. Então a cura às vezes pode ser um processo. A cura às vezes é imediata, que a gente chama isso um milagre, mas a cura também é um processo. Quantos de nós aqui já tivemos essa experiência da cura ser um processo? Um processo. Não é? Alguém orou, a gente foi para casa e começamos a notar uma diferença. Mas quando essa pessoa orou, seja quem for, o pastor, quando a pessoa orou, a gente não sentimos logo. Mas a importância é a nossa fé. Aqui diz, Jesus disse, vai a tua fé. Então é muito importante nós termos fé. Okay? Em Lucas 17, 19. Lucas 17, 19. Okay? Outro caso, e disse-lhe, levanta-te e vai, tua fé te salvou. Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Em Marcos 5:34, Marcos 5:34, os irmãos conhecem esta mulher que tinha o fluxo de sangue. Por quantos anos é que ela tinha o fluxo? 12 anos. Há vários casos, não sei porquê, mas havia aquela menina que tinha 12 anos. Né? No caso da nossa irmã Sandra, também tinha osteoporose por 12 anos. E ela até ficou paralisada por 7 semanas ou 7 meses. Okay, 7 semanas e 12 semanas que ela estava paralisada por causa da doença. Mas foi um processo. Foi um processo. Então esta irmã, com fluxo de sangue, o que é que aconteceu? Disse-lhe ele, filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e fica livre desse teu mal. Mas antes disso, ela já tinha sido curada. A Bíblia diz que ela foi e quando ela tocou nas vestes de Jesus, imediatamente ela sentiu o fluxo a parar-se. Eu não sou uma senhora, então eu não sei. Mas parece que ela sentiu logo que já tinha uma mudança. Imagina esta mulher por 12 anos, sempre com um fluxo de sangue, todos os dias. Todos os dias. Ninguém queria estar com ela. Ela era uma abominação às pessoas. Eles nem podiam tocar nela, ela não podia se casar, não podia estar com a família, não podia ir à igreja. Mas Jesus, ela tocou em Jesus e ela virou para fugir.
não é? Mas naquele momento Jesus diz, quem tocou em mim? E os discípulos pensavam, Jesus não está bem da cabeça, tem aqui tantas pessoas e ele agora está a perguntar quem tocou em mim. Todos nós estamos a tocar nele. Mas ele sentiu o poder de Deus sair dele. E há vezes que eu já tenho orado por pessoas e eu sinto o poder de Deus e eu sinto que Deus tocou nessa pessoa. Mas às vezes é muito dependente dessa pessoa. Então o que é que acontece? Ela foi curada, ela imediatamente sentiu, ela virou, mas Jesus chamou ela para trás e disse, filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz e fica livre do teu mal. Os irmãos sabem que é muito importante, quando a gente somos curados de qualquer coisa, é muito importante nós não só ser curados fisicamente, mas emocionalmente e espiritualmente. Então, pela lei, qualquer pessoa que estava doente tinha que ir ao sacerdote e dizer a eles, eu fui curado. Para quê? Para esse sacerdote ver se a pessoa está curada e depois ele declarava, esta pessoa já está curada. E ela depois era reintegrada à sociedade. Eles depois aceitavam essa pessoa. Esta mulher não fez isso. Ela tocou no médico dos médicos e ela quis ir. Mas Jesus, para publicamente declarar e dizer aos outros que ela estava curada, ele chamou ela para trás e depois disse, o que a gente vê aqui, ele disse, filha, ele estava a falar alto, filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz e fica livre desse teu mal. Então ele declarou e agora todos os sabiam que ela estava curada. Então, em muitos lugares, Jesus operou, tocou, falou, mudou. Mas há casos, em Mateus 13:58, o que é que diz ali? E não fez ali muitos milagres por causa da incredulidade deles. Há casos que o Senhor não pode operar, por quê? Por causa da falta de fé dessas pessoas. Então, não é a fé que nos cura, eu quero só explicar isto, ouçam bem, não é a fé que nos cura, é o poder de Deus que nos cura. Mas a fé ativa esse poder. Então eu posso ter fé, eu tenho fé, mas às vezes sinto-me doente, mas quando eu clamo a Deus e quando eu vou e toco nele, o poder dele é que me cura. Não é a minha fé, mas a fé é importante nesse sentido. Há alguns casos na Bíblia que as pessoas nem tinham fé, mas foram curadas. Não é? A gente vê um caso onde Jesus estava a passar e, só para os irmãos lembrar, quando ele estava a andar, ele viu um cego. O cego não estava a ver Jesus. Desculpe lá esse. Mas ele viu o cego. E ele perguntou aos discípulos, este homem está cego por causa do pecado dele ou dos pais? Não é? E eles começaram a debater porque é que ele estava cego. Então, este homem não estava à procura de ser curado. Ele nem sabia quem era Jesus. E o que é que Jesus disse? Neste caso, ele é cego, não foi por causa de qualquer coisa que as pessoas fizeram, nem os pais, nem ele. Mas é para ele o meu Pai ser glorificado através disso. Então os irmãos sabem que há pessoas, e às vezes acontecem coisas na nossa vida,
E a gente muitas vezes, eu não sei porque é que a gente, com pentecostais, ainda tem maneiras de pensar como os católicos, que a gente diz, eu estou assim porque Deus está-me a castigar. Eu estou assim porque o meu filho ou a minha filha fez isto, então ele está-me a castigar. Irmãos, para mim, se um pai está agora a castigar uma criança, não é? Não faz sentido que ele está agora a dizer, não, tu vais ficar assim o tempo todo. O inimigo é que vem para matar, roubar e destruir. Sim, a gente vê na história de Jó o que é que aconteceu. Jó, Deus disse, tu por acaso já notaste o meu filho Jó? E como é que ele está a viver? E Satanás teve que pedir a Deus autorização para fazer o que ele tinha que fazer. Satanás não pode só fazer o que ele quer. Então, há casos em João 5, 1 a 11, eu vou só brevemente depois disso havia uma festa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém, próximo à Porta das Ovelhas, há um tanque chamado, em hebraico, Betesda, o qual tem 5 alpendres. Nestes jaz grande multidão de enfermos, cegos, mancos. Ok? Porquanto o anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água, então o primeiro que ali descesse, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. Achava-se ali um homem que havia quantos anos? 38 anos estava enfermo. 38. Não é? Matias, quantos anos é que tens? 28. Então ainda falta 10. Imagina se tu tinhas 28 anos sempre doente. Não é? Havia 38 anos e estava enfermo. Então, Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim havia há muito tempo, perguntou-lhe, queres? O que é que ele perguntou? Queres ficar são? Se eu tivesse doente há 38 anos, e o problema é que às vezes a gente não tem fé em Jesus porque a gente não conhece. Ninguém disse amém. A gente não recebe o que... A gente tenta falar sobre a importância de conhecer a sua voz, de conhecer quem Ele é, andar no Espírito. E o que é que este enfermo respondeu? Acham que ele respondeu de uma maneira que estava a mostrar que ele tinha fé? Não. Ele disse, Senhor, não tenho ninguém que ao ser agitada a água me ponha no tanque, assim, quando eu vou, desce outro antes de mim. Então, irmãozinho, a minha pergunta é esta. Se isto fosse o tanque, vamos já dizer que isto é o tanque, e este homem estava 38 anos assim doente. Se ele pudesse, por exemplo, ir assim, eu não sei o que é que ele podia fazer ou não fazer. Então, 38 anos, se calhar puseram à porta, a porta era ali. Os irmãos acham que em 38 anos ele não podia ir devagar e estar lá perto da água, e quando fosse esse dia, ele tocava logo e era o primeiro. Não acham? Então este homem, ele não disse, Senhor, eu tenho fé, eu creio em Ti. Não, ele falou no problema. E às vezes a gente não somos curados porque a gente está a focar mais no problema do que aquele que nos quer curar. Então se ele tivesse deitado, eu não vou deitar para não sujar a minha roupa, a minha esposa está no culto hoje. E ela já me avisou antes do tempo, irmã, para eu não sujar a roupa, né? Então, se ele tivesse lá 38 anos, ele podia gradualmente, ou pedir a alguém, olha, põe-me perto
quando for esse dia, eu vou ser sempre o primeiro. Ou pelo menos ter a mão dele lá sempre. Ele não tinha mais nada para fazer. Então a desculpa é, ninguém me ajudou. E às vezes a gente tem desculpas e a gente não somos curados e a gente diz, não é a minha culpa, é o pastor Abel, ele nunca orou por mim. Ele nunca visitou, ele nunca fez isto. Mas às vezes quando há oportunidades, como no dia 2, há pessoas que estão doentes e nós próprios é que devemos fazer o esforço de vir à casa do Senhor. Não é? Não sei se os irmãos lembram-se, a Sandra, o esposo dela, trouxe eles de Jeffreys Bay. Jeffreys Bay. Qual é a distância daqui a Jeffreys Bay? Quantas horas? How many hours from here to Jeffreys Bay? 14 horas. Ela estava doente, ouviu falar, não sei se foi através da Tina ou quem, não sei. Eles disseram, olha, vai haver um culto de cura divina. Ela estava tão doente que o Ian naquele tempo levava ela nas mãos dele. É por isso que ele tem tantos músculos. E ela naquele dia estava ali atrás, mais ou menos onde está a irmã Celeste. E eu vi eles entrar, mas eu nem notei que ela estava doente. Mas eu notei, quando eu mandava uma mensagem, ela nunca respondia. Eu pensava para mim, é a primeira mulher que nunca responde no telemóvel. Mas a razão que ela não respondia é que as dores nas juntas eram tantas que ela nem podia mexer as mãos. Mas quando ela ouviu que Deus estava a fazer milagres neste lugar, o que é que eles fizeram? Fizeram uma viagem de 14 horas, de 2 em 3 horas, não sei exatamente, tinham que parar porque ela tinha tanta dor para ela poder mudar de posição. E teve assim, até teve, como a gente disse, paralisada. 12 anos. Mas ela foi ter, como a mulher do fluxo de sangue, foi ter e disse, se Deus está a operar, eu quero ser curada. E ela estava aqui, veio à frente, eu nem vi, eu estava a orar com outra pessoa, com os olhos fechados, ela veio aqui e Deus disse a mim, para dizer a ela que ela ia ter algo novo a nascer na vida dela. E ela abriu os olhos, como quem diz, pastor, eu vou ficar grávida? Algo novo vai nascer. E eu pus as mãos, com o esposo dela, pus as mãos nesta área do ventre, e ela começou a fazer barulhos como se estava a dar à luz. E eu pensei, eu não sabia que ela estava grávida, mas se calhar vamos ter um bebê neste dia. Mas ela depois caiu no chão e continuou a fazer esses barulhos. E depois Deus disse a mim, pede a ela para levantar-se, e o marido levantou ela. E eu disse, Deus está a dizer que tu tens que começar a dançar, que Ele vai te curar. Então levantaram ela e eu continuei a orar por outras pessoas. E acho que foi a Noémia que agarrou nela e ela começou a querer dançar, mas ainda tinha as dores. E ela foi 1 vez, 2 vezes, já estou a ficar tonto, 3 vezes. E depois da 3ª vez, ela basicamente fez isto à Noémia, assim. Deixa-me. E ela começou a dançar sozinha. Irmãos, no caso deste irmão, ele tinha desculpas. Há pessoas que ouço os irmãos e as irmãs a dizer, eu quero ser curado, mas a importância, como é que a gente tem mais fé? Como é que a gente tem mais fé? O que é que a Bíblia diz? A fé vem por ouvir o quê? A palavra de Deus. Para a gente realmente estar saturado com a palavra do Senhor, a gente tem que imerser-se na palavra do Senhor e ler e dizer, Senhor, a tua palavra diz isto. Este homem nem tinha fé. Ele nem pediu. Ele disse,
isto é um problema porque ninguém quer me ajudar. E às vezes a gente pede, a gente põe sempre as culpas no outros. Naquela igreja, aquele pastor, ele não tem fé. Não, este homem não tinha fé. Mas Jesus, pela sua graça e a misericórdia, ele foi lá e agarrou no homem. Porque sabem o quê? Ele não sabia que a água viva era Jesus. Ele não sabia que quando mexiam naquela água, aquilo estava a indicar de alguém que vinha, que chamava-se a água viva. E ele estava na presença dessa pessoa, e ele nem estava a par disso. Ele nem conhecia quem era Jesus. E a Bíblia diz que Jesus disse a ele: levanta-te e põe-te de pé. Levanta-te e põe-te de pé. E só mais tarde, no versículo 38, 5:38, a sua palavra não permanece em vós porque não credes naquele que ele enviou. Às vezes a gente, quando temos um espírito religioso, a gente pensa que é o facto de vir aqui. Os irmãos lembram-se que eu já disse aqui uma vez ou duas, se calhar, de uma senhora que veio aqui e eu perguntei a ela disse, eu já sou crente há 25 anos. Eu disse, ok, se tu queres ser curada, porque ela estava paralisada, o braço direito, braço direito. Ela tinha um carro automático, porque ela não conseguia, só usava a mão esquerda. E eu perguntei a ela, se tu queres ser curada, declara um versículo agora sobre a cura divina. E ela olhou para mim e disse, eu não conheço nenhum versículo. Eu disse, então como é que queres ser curada? Ela disse, não, tu és o profeta, cura-me. Eu disse, não, mas se a gente não tem a palavra dentro de nós, como é que a gente vai ser curados? Irmãos, se o irmão e a irmã estão a passar por uma situação difícil, nós temos que declarar e relembrar, não é que Deus é esquecido, mas é para a nossa fé aumentar-se. Salmo 103, começando no versículo 1, o que é que diz? E são versículos assim que a gente tem que declarar, porque quando a gente está doente não é fácil. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. É Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades e quem sara todas as tuas enfermidades. Todas. Irmãos, nós que conhecemos a Jesus, nós não somos pessoas que estamos doentes e precisamos de cura. Não, nós somos curados e estamos a resistir à doença. Os irmãos ouviram o que eu disse? Eu não sou uma pessoa que nasci doente e agora estou à procura de... Quando eu nasci de novo, o mesmo poder que está em Deus, em Jesus, está dentro de mim. E quanto mais eu declaro a palavra, porque a palavra é viva e é eficaz. Às vezes, o nosso problema, eu acho que foi a irmã Carmita, que tinha um problema com os olhos. A nossa irmã Carmita, o que é que aconteceu? A irmã caiu, parece que foi, não é? Teve uma queda. Então a irmã tinha um problema que os médicos não sabiam o que era, que ela não conseguia ver. E ela veio aqui à frente para orarem por ela. E o que é que aconteceu, irmã? Os irmãos são um bocado atrasados. Parece que... Então ela não via, veio à frente, oraram com ela e ela começou a ver.
pessoas aqui, irmãos e irmãs, que já têm sentido esse poder. Mas às vezes a gente, quando vem à frente e não é curado, a gente diz, foi o pastor Abel, ele não tem fé, ele não sabe orar. Não é? Eu já vi pessoas aqui na igreja que não é, estão com alguém, essa pessoa ora por eles e eles vêm ter comigo e dizem, não, ora tu, porque eles oraram, mas nada aconteceu. Eu uma vez vi na televisão um homem, eu não vou mencionar, um pregador, evangelista, que dizem que ele faz milagres. Eles depois chamam as pessoas e dizem, quem foi curado? E uma pessoa veio e disse, pastor, eu fui curado. E o pastor chamou ele disse, fostes curado? Ele disse, sim, mas se tu orares por mim, eu vou ser mesmo curado. Então eu pensei, isto não faz sentido. Estou curado, mas agora se tu orares eu vou ser mesmo curado. Estás curado, estás curado. Então o que é que ele estava? A esperança dele não era em Deus, era tocar naquele homem. Irmãos, nós não somos deuses. Eu não sou Deus. Eu também tenho tido problemas de saúde, mas o que é que eu fiz? Eu tive que por 3 meses estar a ler a Bíblia. 3 meses a dizer, eu quero ficar saturado, cheio desta palavra. Como aquela semente. O terreno tem que estar preparado para Deus fazer algo. O terreno da sua alma, do seu espírito, tem que estar na expectativa. Não sou eu não faço milagres. Se eu estivesse na Igreja Católica, eu ia ser um santo enorme. Por causa dos milagres que, quando eu orei por pessoas, elas já foram curadas. Como é que chama-se? Canonização, não é? Canonização. Eu ia ser um dos melhores santos. Não santos, mas santos. Mas não sou eu. Não sou eu. As pessoas querem um homem, querem algo, querem alguém, querem usar uma cruz com um boneco e depois querem dizer que foi isto. Não é isso. Isto não tem nenhum poder. Isto só é um símbolo daquele que tem todo o poder. E ele diz, clama a mim. Clama a mim, responder-te-ei. E vou-te mostrar grandes coisas. Mas, irmãos, às vezes não é fácil. Como este homem, 38 anos. Não é minha culpa que eu não estou curado. É a culpa de... Irmão, se o irmão está mesmo sedente, irmã, à espera, vamos ler a palavra do Senhor, porque a palavra do Senhor dá-nos fé. E Deus não é homem que mente. Isso é o versículo-chave. Quando Ele diz, Ele faz. Não é? Se a gente ler esses versículos que a gente tem ali, Números, que é? Números 23, 19. Vamos só ler para terminar. Números 23, 19. O que é que diz? Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura tendo ele dito, não o fará? Ou havendo falado, não o cumprirá? Pois o versículo a seguir diz, eis que recebi mandado de abençoar, pois ele tem abençoado e não posso revogar. Então, Deus, através da sua palavra, Ele já tem falado muitas promessas. E a palavra do Senhor diz que é como algo, é como uma chuva que vem sobre a terra, mas volta. E Deus disse, as palavras que eu enviei não vão só ser palavras, elas vão cumprir aquilo por eu mandar elas. Então Ele disse, eis que recebi mandado de abençoar, pois Ele tem abençoado. E eu não posso. Então, neste momento, talvez o irmão e a irmã
não tenha fé. Mas a gente tem que declarar. Como Salmo 103, versículo 5. Temos que declarar ao Senhor. Até para as pessoas que estão de idade. O Senhor diz: quem te supre de todo o bem, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. Versículo 3, o que é que diz versículo 3? É Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades e quem sara todas as tuas enfermidades. Jeremias 17, 14. O que é que diz Jeremias 17, 14? Diz: cura-me, ó Senhor, e serei curado. Salva-me, e eu serei salvo, pois tu és meu louvor. Jeremias 30, 17, o que é que diz? Jeremias 30, 17, o que é que diz? Pois te restaurarei saúde e te sararei as feridas, diz o Senhor. Primeira de Pedro 2,24, o que é que diz 1 de Pedro 2,24? Diz: levando Ele mesmo os nossos pecados em seu corpo sobre o madeiro, o Senhor levou doenças, problemas, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça. E pelas suas feridas fostes sarados. Eu quero terminar com isto. Diz ali: pelas suas feridas fostes. Fostes é quê? No passado ou é no presente? Então, irmão Dinho, Jesus já pagou para as nossas feridas. Ele não precisa pagar mais. Mas eu é que tenho que tomar essas passagens e aplicar-se. Eu é que tenho que dizer: Ele já fez e eu quero. Ele não precisa de fazer. Ele já fez. Já está feito, já está pago. É a mesma coisa o nosso pecado. Já está pago. Não é preciso matar uma bode, não é preciso matar nada. Ele já fez. E aqui Pedro estava a relembrar de quê? De Isaías 53, versículo 5. Mas ele não foi ferido por causa das nossas transgressões, esmagado por causa das nossas iniquidades. Castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Pedro estava a relembrar isso. Não é em mim, mas é nele. Então, nós lemos, há muitas mais, mas a gente não tem tempo. Vamos só pôr de pé. Esta semana, no culto de oração, a gente falou sobre aquele homem que o filho dele estava com problemas de ataques epiléticos e ele disse a Jesus: Senhor, eu confio, mas aumenta a minha fé. Talvez o irmão e irmã está aqui e já está a pedir ao Senhor há anos e há anos, mas é importante nós termos fé. Mas até se o irmão e a irmã não têm fé, Deus ainda pode operar-se. A Bíblia diz de um grão de mostarda. Isso é tão pequenino. Eu não sei qual a razão que o irmão e a irmã estão aqui, mas nós vamos orar e impor as mãos nos irmãos e irmãs, aqueles que têm alguma necessidade. O grupo que tem estado a orar sentiu que há aqui alguém, ou mais que uma pessoa, que está ainda a sofrer por causa de desgosto de alguém morrer. Enquanto eles estavam ali, tem desgosto, está triste.
e que Deus quer operar nessa área emocional, quer tocar em si. Deus quer que essa pessoa possa sentir o amor de Deus. Ele não nos deixou órfãos, Ele enviou o seu Espírito para estar conosco. Então eu vou orar neste momento, que Deus possa tocar em si e aumentar a sua fé. Pai, em nome de Jesus, a Tua palavra é clara, que pelas Tuas pisaduras fomos sarados. Isso é no passado, mas Tu pagaste pensando em nós no dia 2 e disseste, eu paguei para esta pessoa ser curada. Pai, aumenta a nossa fé. E ao declarar os Teus versículos hoje, nós estamos na expectativa de Tu curares aqueles que precisam, seja aqui, seja em casa. E eu peço, Senhor, em nome de Jesus, para Ti não há distância. Para Ti, até que possa ser pessoas que estão em casa, que estão emocionalmente em baixo, que Tu possas dar vida e vida com abundância, que Tu possas dar alegria. Toca nas vidas dessas pessoas neste momento. Senhor, a Tua palavra até diz que Tu estás lá ao lado da pessoa que está na cama enfermo e Tu estás lá para sarar, para essa pessoa estar curada, Senhor. Então nós te pedimos, Senhor, Tu toca, Senhor, nessas pessoas, como diz a Tua palavra em Salmo 107, versículo 20, envia a Tua palavra para sarar-se. E nesta manhã, nós temos a Tua palavra, aumenta a nossa fé. Toca, Senhor, para aqueles que não podem estar aqui, Tu possas tocar mesmo onde eles estão, Senhor, em nome de Jesus. Eu só queria dar uma oportunidade, se há irmãos ou irmãs que têm alguma doença ou enfermidade, nós vamos ungir, vamos orar e crer que Deus possa tocar. Quem sabe, hoje pode ser o dia como aquele homem que estava há 38 anos, mas naquele dia, Jesus só focou nesse homem. Havia uma multidão, mas só esse homem que foi curado naquele momento. Que o Senhor possa curar os irmãos. Eu vou pedir só por uns momentos, aqueles que quiserem vir, podem vir à frente. Os que não precisam, podem sentar-se talvez, para não cansarem-se muito. E nós vamos orar. Talvez a sua doença é emocional. Há falta de perdão. Irmãos, a palavra do Senhor diz que onde há, nós estamos unidos, unidade, Deus declara a sua bênção. Então nós vamos orar, talvez até esteja aqui e, em nome de outra pessoa, uma pessoa que não pode estar aqui. Então podem vir aqui, irmãs, podem vir aqui à frente, ok? Não é preciso estar aí de lado, ok? Só deixar um espaço, talvez, não sei se podem tirar aqui talvez as cadeiras só para dar mais espaço. A palavra do Senhor em Tiago 5, 14 e 15 diz assim, e eu vou só ler isso. Diz assim, está doente algum de vós? Chama os anciões da igreja e estes orem sobre ele, e ungindo com óleo em nome do Senhor, e a oração da fé salvará o doente. E o Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados.
Então a gente vai fazer o que a Bíblia diz. A gente tem aqui óleo, não sei se há outro, mas temos aqui óleo aqui. Se alguém tiver outro, talvez só para ajudar. Vamos ungir os irmãos e as irmãs, e Deus é que opera, Deus é que faz os milagres. Não somos nós, não sou eu. Então nós vamos orar por as pessoas aqui e pedir a Deus para tocar e curar e sarar as pessoas. Então algumas pessoas que vão orar, os outros irmãos que quiserem podem se assentar. Talvez a irmã até tenha um problema emocional, ansiedade, tem um problema físico, tem um problema espiritual. Nós vamos orar e vamos crer. E quando as pessoas orarem, se a gente sentir algo ou sentir, vamos dar testemunho. Dizer, eu tinha esta dor, eu tenho este problema, mas agora, graças a Deus, já estou bem. Vamos então orar e pedir a Deus para tocar nas vidas destas pessoas.